Filipenses capítulo 4, verso de 10 a 13, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Paulo, ele foi um cristão muito comprometido com o crescimento espiritual. Ele fala muito disso, ele muitas vezes exorta sobre isso, porque Paulo tinha um compromisso pessoal com o crescimento espiritual. Na concepção dele, todos os salvos foram salvos para serem transformados em todas as coisas, nos hábitos, no temperamento, nos costumes, no pensamento, no comportamento, e tudo isso visando o que ele chama de uma conformação à imagem de Cristo, né? Essa era a meta, né? Sempre. Nós queremos imitar o nosso maior exemplo, que é o exemplo de Jesus Cristo. Só para a gente recordar, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim no capítulo 13, verso 11, na primeira carta, ele fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Isso é o testemunho de Paulo, né? Ele está dizendo que ele cresceu, porque ele achava importante crescer. Mesmo na carta aos Filipenses, nós lemos capítulo 4, mas se você voltar um pouco, capítulo 3, versos 13 a 14, Paulo vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava sempre crescendo, ele tinha um compromisso com isso, ele achava que o cristão nunca pode chegar num momento que ele diz: olha, cheguei, né? Agora está bom. Não, cristão de verdade, ele está crescendo sempre, ele sempre acha um meio de crescer, tem sempre algo novo para se fazer, para se descobrir. Então a pergunta para nós é: nós estamos crescendo, né? Nós estamos comprometidos com isso, com o crescimento espiritual, né? Nos desenvolvendo a cada dia, ou ficamos estagnados? Saiba que tudo que acontece à nossa volta faz pressão sobre a nossa vida. Tudo que ocorre no nosso entorno nos pressiona. Por isso que o modo como nós reagimos às circunstâncias, isso sinaliza se nós estamos na estrada do crescimento, na estrada da maturidade. Porque a maneira como nós reagimos a tudo aquilo que acontece. O texto de Filipenses 4, 10 a 13, é uma aula de crescimento. O texto esbanja a maturidade de Paulo, expressa uma vida cristã saudável, uma vida que exala uma existência em desenvolvimento, em crescimento, e muito consistente, né? O que nós temos aqui não são palavras, não são pensamentos, não são sentimentos de menino. O que nós temos aqui em Filipenses 4, 10 a 3, são palavras, são pensamentos, são sentimentos de um homem de verdade, né? De um cristão adulto, que tem um olhar muito maduro para a vida, né? A gente ouve muito falar hoje que nós estamos na geração mimimi, né? É a nossa geração. A gente chora por qualquer coisa, a gente reclama por qualquer coisa. Mas o que nós temos em Filipenses 4 vai totalmente contrário àquilo que é a nossa geração, e se a gente tiver humildade para entender, nós vamos aprender
com esse texto aqui. Quais são as evidências, então, de crescimento espiritual? A primeira evidência é a aceitação da realidade. Olhe para o versículo 12. Paulo disse assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo estava dando o seu testemunho aos filipenses, dizendo que ele não se assustava com a vida real. A vida real. Em alguns momentos, ele diz, ele foi honrado, foi elogiado, foi exaltado. Em alguns momentos ele foi criticado, ele foi rebaixado, ele foi humilhado. Em alguns momentos ele diz que ele teve tempos de fartura, tempos de talvez olhar na conta bancária e dizer: acabou o mês e o dinheiro não acabou, né? Eu tenho recursos ainda, eu posso me dar o luxo de comprar uma coisinha a mais, né? Daquelas que eu já havia planejado. Mas Paulo diz que ele teve momentos também de fome, de não saber de onde tirar para pagar as contas. Paulo diz que houve tempos que as coisas até sobravam, mas houve momentos de profunda escassez. Está compartilhando a experiência dele, mas o que me chama a atenção é essa expressão. Paulo diz: tanto sei, tanto sei. Ele diz: eu sei viver aqui, sei viver aqui, não tem problema com isso, porque a vida real é assim. A vida real, ela tem esses altos e baixos. Tem momentos que a vida está em paz, está tudo bem, mas tem momentos que parece que tudo vai dando errado, as coisas não se encaixam. Paulo está dizendo: pessoas maduras, elas sabem lidar com isso, elas aceitam essa vida real. A vida real, ela é assim. Por isso ele diz: eu tanto sei viver num momento bom como num momento ruim, não tem problema com isso. Pergunta que eu me faço, e que nós devemos fazer, nós sabemos. Muitos de nós saímos da sala de aula quando Deus começa a passar a lição, porque a lição é dura muitas vezes, né? E a gente não quer aprender com Deus. Uma pessoa madura é aquela que crê que há um Deus soberano, um Deus que coordena e controla toda a história, e vive expressando essa aceitação de que a vida é imprevisível. A vida não está no nosso controle, a vida está no controle de Deus. E pessoas em crescimento, elas não se assustam com isto, porque o que mais nos assusta é a falta de controle que nós temos, não é? Falta de controle. Todas as áreas. Quando você perde o controle financeiro, da saúde, do casamento, da família, do filho, da vida, né? Você se assusta. Pessoas em crescimento, elas aceitam. A vida é assim. E tanto sabem viver aqui como lá embaixo, não tem problema, porque aceita a situação. Por isso que não gaste tanta energia com reações, às vezes muito negativas, ou tentando entender os pormenores. Por que isso está acontecendo comigo, né? A gente que pastoreia pessoas, que lida muito com isso, né? Durante a semana, pessoas perguntando pelo WhatsApp, ou por um telefonema, ou marcando um horário, querendo saber: mas por que isso está acontecendo comigo? Não gaste tanta energia com isto, porque muitas vezes não tem nada a ver com você. Porque o nosso problema é que a gente acha que a vida, o universo gira no nosso entorno, né? Não tem nada a ver com você. Às vezes tem a ver com Deus, os propósitos soberanos de Deus. Aceita isso, né? A sua história, a minha história, é apenas mais uma história entrelaçada em tantas outras histórias. O mundo não gira em torno de mim. Deus está fazendo a sua obra, e Ele tem propósitos dEle, e muitas vezes eu preciso acalmar meu coração e dizer: eu preciso aceitar, porque Deus
ele tem essa realidade de um mecanismo que cuida de um mundo inteiro, e não só de mim especialmente, né? Alguém já disse que maturidade é viver em paz com aquilo que não se pode mudar. Isso é maturidade. Quando você aceita que tem coisas que não tem como mudar. Então eu vivo em paz com isso. Eu aceito isso, que é uma realidade que deve ter a ver com a soberania, com a coordenação soberana de Deus sobre as nossas vidas. Qual outra evidência de crescimento espiritual? Também adaptação às circunstâncias. Veja comigo o versículo 11. Paulo diz: digo isto não por causa da pobreza. Aí Paulo testemunha assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A NVI, que eu li no início, traduziu assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Quando a gente compara Paulo, o apóstolo Paulo, com outros apóstolos, né, que foram chamados ali no período dos narrados evangelhos, né, que Jesus chamou, nós percebemos que Paulo, ele tinha um perfil social muito diferente dos primeiros chamados, pelo menos da maioria deles. Se você ler com cuidado, você vai prestar atenção nisso, né? Paulo teve berço, Paulo teve escola, Paulo teve acesso a algumas coisas, Paulo falava muitas línguas, Paulo foi educado aos pés de Gamaliel. Não dá para explicar muito aqui, mas entenda assim, para alguém naquela época, ser educado aos pés de alguém como Gamaliel, precisa ser de uma família rica. Paulo vinha de uma família rica, ele não era de classe média baixa, não, devia ser de média alta. Por isso que no capítulo 3, versos de 4 a 7, Paulo diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí Paulo vai dar o berço dele. Ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo tinha uma estrutura muito boa, mas ele entendeu que Deus o tirou daquilo e o colocou para ser um servo da igreja. E agora então Paulo testemunhava que estava alegre por receber uma oferta da igreja ali de Filipos. E ele diz que ele não está alegre, não é porque isso o tiraria da linha da pobreza, né? Agora fiquei rico, não é isso. Mas ele diz que ficou alegre porque ele já havia aprendido a viver contente em toda qualquer situação. Não ia fazer diferença. Se a igreja não desse aquela oferta, Paulo está dizendo: não tem problema, porque a minha vida não está baseada nisto. Se não viesse nada da igreja, ele ia estar contente do mesmo jeito. Porque Paulo estava preso numa prisão, mas não preso na circunstância. Não estava preso nisso. E ele deixa isso muito claro no texto, né? Não é porque eu estou recebendo donativo. Eu estou alegrando por causa do relacionamento que eu tenho com vocês. Porque sobre donativo, sobre ser abençoado ou não, Paulo está dizendo: eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer situação. Nós somos capazes disso? Quando nós achamos que nós merecemos, achamos que seria correto, justo que alguém talvez nos honrasse, por exemplo. Isso não acontece. Quando nós não somos reconhecidos, quando a gente acha que a gente poderia ganhar mais e nós não ganhamos, quando a gente acha que a gente poderia ser contemplado em alguma coisa e não somos contemplados, nós viveríamos contentes do mesmo jeito? Ou o nosso contentamento está linkado àquilo que nós entendemos como uma vida abençoada, uma vida próspera?
Se Deus tirar tudo de você, você consegue viver contente, ainda que a figueira não floresça, ainda que você não ache fruto na vide. Você achava que a sua oliveira ia dar fruto e não deu? Você pode dizer como Abacuque diz: eu me alegro no Senhor. Você é capaz de se adaptar. Adaptação é um indício de uma vida em crescimento, vida madura. Gente que não está presa às circunstâncias, mas está agarrada ao Deus soberano que coordena toda a circunstância. Amém? O problema não está no que acontece, mas o que você faz quando acontece algo, especialmente algo que consideramos intruso em nossa vivência. As perdas que nós temos, as doenças que nos assolam, crise financeira, desencontros, desencantos, desafetos. Quando isso acontece, o que aparece? Aparece uma pessoa mimada, chorando, ou aparece um crente maduro, que cresceu, que não pensa como menino, que não sente como menino, que não fala como menino. Para muitos, falta essa bênção da adaptação, a bênção do contentamento. Entender que o importante não é o que está acontecendo, mas o importante é aonde isso vai me levar, ou no que isso está me transformando. Paulo diz: eu aprendi a me adaptar. As circunstâncias mudam, eu vou crescendo com elas, eu vou mudando também, eu não fico estagnado, porque eu entendo que Deus, de alguma maneira, quer me ensinar, através dessas mudanças que a vida me traz. E uma terceira e última evidência de crescimento espiritual é a aproximação de Deus. E aí vem aquele versículo que, claro, todos nós já vimos ele sozinho, né? Ele isolado, e já usamos, talvez, ele isoladamente. Quando você foi lá numa concessionária, você queria comprar um carro zero, e o vendedor, com toda simpatia, te fez entender que você não consegue, né? Toda simpatia, ele fez entender que não dá para você. E aí você sai dizendo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Você dá um jeito e volta lá: eu vou comprar esse carro, né? A gente usa o versículo dessa forma. Eu queria que você entendesse o versículo no contexto todo, né? Do que Paulo está dizendo aqui. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele está dizendo, como algumas traduções traduziram, né? Tudo posso em Cristo que me fortalece, ou em Deus que me fortalece. Não é o sentido de eu posso todas as coisas, eu posso tudo, eu posso ter qualquer coisa. Não é essa mensagem de prosperidade propagada por aí, dizendo assim: não abaixa a sua cabeça. Deus te colocou não por cauda, mas por cabeça. Tudo você pode naquele que te fortalece. Paulo nunca teve a intenção de ensinar isso. Paulo estava dizendo: eu posso passar fome se Deus me fortalece. Eu posso ser humilhado se Deus me fortalece. Eu posso perder pessoas incríveis na minha vida, mas se Deus me fortalece, eu consigo. Eu posso viver em períodos muito bons da minha vida sem me arrogar a isso, porque Deus me fortalece. Eu posso ter momentos de muita abundância na minha vida, mas sem que isso me faça desapegar de Deus, porque Deus me fortalece. Entende o versículo? Não é que você pode à medida que Deus te fortalece.
É isso que Paulo está querendo ensinar. Paulo estava dizendo: eu encontro forças em Deus para viver bem apesar da circunstância. É nele que está a minha força. O Salmo 84, versos 5 e 6, o salmista diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Feliz é o homem, é a mulher que encontra forças em Deus para transformar essas circunstâncias variadas. Gente madura está perto de Deus, encontra forças em Deus para enfrentar a vida. Isso é maturidade, né? Pode passar por um vale seco, mas no vale seco vai encontrar um Deus forte e vai sair desse vale seco fortalecido. É isso que Paulo está querendo ensinar para nós aqui. É aquela capacidade extraordinária que um crente que cresceu tem de transformar provações em lições que jamais serão esquecidas, porque são pessoas que estão tão próximas de Deus que as circunstâncias não as abalam, porque são crentes que cresceram, crentes que conseguem transformar dores em lições, em aprendizado, em estrada sólida para caminhar. Pessoas em crescimento que são maduras, são pessoas que fazem de um deserto um manancial. Crente maduro, você pode jogar ele num deserto, ele vai achar água lá, porque ele está tão perto de Deus, que ele olha com os olhos de Deus, ele é orientado por Deus. Por isso que Paulo podia dizer: eu posso tudo naquele que me fortalece. Não são as circunstâncias que vão mudar a minha fé, porque eu estou tão próximo de Deus, que eu posso aceitar a realidade, eu posso me adaptar às circunstâncias, eu posso me achegar muito mais a Deus, porque eu entendo que maturidade também é viver nos braços do meu Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã. Eu não sei, aqui você veio, ou aqui você está conectado, né? Por quê? Às vezes é por pura tradição, porque já era costume, porque já estava programado, por curiosidade, né? Mas a minha oração é que você possa ter se encontrado com um Deus falando ao seu coração, um Deus querendo de fato olhar para você e dizer: meu filho, vamos crescer, porque Deus está preocupado com o nosso crescimento espiritual. Não podemos ficar estagnados, parados. Nós precisamos buscar um crescimento, porque crentes que crescem glorificam a Deus.